Interessante como, desde a queda de Adão, o homem procura viver uma vida autônoma, uma vida de autonomia em relação ao seu Criador. Enquanto Adão e Eva, eles estavam ali no Éden, no jardim, obedecendo ao Senhor, a Bíblia nos diz que na viração do dia eles mantinham comunhão, eles mantinham relacionamento. Deus se relacionava com o homem, assim como este próprio Deus se relacionava com Ele mesmo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, como eu disse, e quero reforçar, desde a queda, o homem ele vem vivendo, infelizmente, de forma autônoma em relação ao Senhor. Esta foi a proposta de sedução perspicaz da serpente, de Satanás, no coração dos nossos primeiros representantes, dos nossos pais, meus queridos. Mas o Senhor disse que não era para nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, a proposta, a lógica, a perspicácia, a sagacidade do diabo foi: não tem nenhum problema. Na realidade, vocês serão como ele é. A proposta foi: vocês conseguem viver sim, sem este Deus. Vocês conseguem caminhar sem a supervisão deste Deus. Vocês conseguem ter uma vida sem o senhorio e o governo deste Deus. Afinal de contas, vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. É uma proposta de autonomia e que, infelizmente, acabou tomando conta do coração do nosso representante, do nosso cabeça federal, chamado Adão. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, então nós vamos ver que nós temos um segundo Adão, que é Jesus. E ele não vive de forma autônoma em relação ao seu Deus, ao seu Pai, na realidade, ao seu Pai. Pelo contrário, ele vive em total comunhão, em total dependência do Deus Pai. O nosso Senhor Jesus, o nosso segundo Adão, ele mostra para mim e para você que nós devemos sim não viver uma vida de autonomia, não uma vida de separação do Senhor, mas uma vida de total dependência do Senhor. Nós somos chamados, nós somos convocados para, como povo de Deus, para vivermos, irmãos, em total dependência daquele que nos criou e daquele que não somente é o Criador, mas a Bíblia nos revela que o nosso Deus, ele é o sustentador de tudo aquilo que ele criou. Deus, ele cria todas as coisas, mas como ele não é um Deus deísta, no sentido de abandonar aquilo que criou, ele é o nosso Senhor que continua sustentando todas as coisas e exige de mim e de você. Ele não somente recomenda, mas ele exige de mim e de você que não vivamos uma vida de autonomia, mas uma vida de dependência daquele que nos criou e nos sustenta e
nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês um salmo dos degraus, um salmo de romagem. Nós temos vários salmos de romagem, irmãos, vários. Ele vai do 120 no saltério até o 134. E estes salmos, eu sei que vocês já estão abrindo aí, não sabe qual é o salmo, né? Mas já estão abrindo. Mas estes salmos, é interessante que eles eram entoados, eles eram cantados, eles eram proclamados quando o povo estava indo até Jerusalém para louvar, adorar e render graças ao Senhor. Meus queridos, é interessante isto. E se nós notarmos, desde o primeiro salmo, que está no 120, até o 134, todos estes salmos, eles vão iniciar, meus queridos irmãos, exaltando a este Senhor, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor pelos séculos dos séculos. O Senhor, e somente o Senhor, deve ser exaltado. Então, cada passo dos peregrinos indo até Jerusalém, eles cantavam, eles subiam, até Jerusalém, louvando a este Deus, e suspirando, assim como a corça suspira pelas águas, eles, peregrinos, também suspiravam a chegar em Israel, em Jerusalém, para lhe prestar honra, glória, tributo somente a quem é devido. Quem é devido? O nosso Senhor. E eu quero convidar você então, para que você abra sua Bíblia, no Cântico de Romagem de Salomão. Qual é o Cântico de Romagem de Salomão? Em igreja. Não dá para dar um pirulito e um bombom, né? Abra sua Bíblia, então, no Salmo 127. E nós vamos encontrar aqui Deus falando com aquele povo, Deus falando conosco e nos trazendo realmente mais uma vez, olha, volte para o eixo, volte para o prumo. Qual é o eixo, qual é o prumo? Devemos depender totalmente e exclusivamente de quem? Do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pelas nossas vidas. Seja conosco esta noite, Senhor. Abençoe tudo quanto nós vamos falar esta noite, mas que não seja um mero discurso. Que haja ação poderosa do Teu Santo Espírito em nosso meio. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ler o Salmo? Vamos ler de forma alternada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Fique com a sua Bíblia aberta, tá bom? São poucos versos, mas tem muitas coisas aqui. Como eu disse, quem escreveu este salmo foi Salomão.
Vamos lembrar um pouquinho aqui, deixa eu trazer um pouquinho do contexto para a gente entender este salmo, este cântico de romagem, este salmo dos degraus. O reino vai ser dividido em 931 a.C. Quando o reino é dividido no reino do norte, reino do sul, então nós vamos ter 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Por que o reino é dividido? Porque Salomão, ele morre, ele desce à sepultura, e então nós vamos ter o reino que era unificado, dividido. Mas ele escreve este salmo aqui. Por que ele escreve este salmo? Qual é o contexto dele? O contexto é de um rei, onde a Bíblia inclusive chega a nos dizer que foi glorioso. Hoje nós lemos pela manhã na escola bíblica dominical, no Sermão do Monte, capítulo 6, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então, quando Jesus pensa em glória, alguém que foi glorioso, ele traz a memória e escreve o quê? Salomão. Aliás, Jesus não escreveu nada. Quem escreveu ali na realidade foi Mateus. Mas é como se ele estivesse escrevendo, porque ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra. Então, olha bem. Vamos lá. É interessante que Salomão, ele constrói aquele templo suntuoso, majestoso, com os melhores materiais que você pode imaginar. Para você ter uma ideia, havia a melhor madeira naquele templo, que era o cedro do Líbano, meus queridos. Todo o material, o melhor material que Salomão pôde trazer de todas as regiões de Israel e até mesmo de povos estrangeiros, ele trouxe para construir aquele templo realmente majestoso, suntuoso, grandioso. E o templo era tão majestoso que chegou um determinado momento que o povo olhava para o templo e esqueceu do Senhor do templo. Eles diziam assim, está lá em Jeremias: ó templo do Senhor, ó templo do Senhor, ó templo do Senhor. Eles passaram inclusive a adorar mais o templo do que o Senhor do templo. E aí Salomão constrói este templo. Salomão tinha plena consciência que deveria depender do Senhor, meus queridos. A Bíblia, infelizmente, vai nos dizer que Salomão, lá para o final da sua vida, infelizmente, deixa de ter uma vida reta diante do Senhor. Ele tem realmente muitas e muitas concubinas, mas ele era um homem temente a Deus. Em nenhum momento eu posso abrir a boca aqui para dizer que eu não vou encontrar Salomão no céu. Mas o que eu sei é que este salmo aqui, este salmo, ele entra no cânon judaico. O que é o cânon judaico? Os 39 livros do Antigo Testamento. Nós devemos nos lembrar que os 27 livros do Novo Testamento vai entrar no cânon lá pelo 3º, 4º século, ano Domini. Mas os 39 livros do Antigo Testamento, quando Jesus nasce, já havia os 39 livros do Antigo Testamento e o cânon fechado. A Igreja Católica Apostólica Romana é que resolveu depois inserir mais 7 com a Contra-Reforma, depois da Reforma Protestante no século XVI, né? Mas muito bem. Então nós temos que entender isso. Este salmo escrito por Salomão, ele fica escrito e é colocado no saltério aqui. Quando o povo se reunia para adorar e glorificar a Deus, eles cantavam o quê? Os salmos. Eles cantavam os salmos, inclusive nós deveríamos cantar também os salmos, tá? Eu não sou partidário da salmodia exclusiva, mas sou partidário da salmodia inclusiva. Nós deveríamos cantar sim os salmos, inclusive tem
Belas letras aqui, tá bom? E devemos cantar os outros cânticos também, irmãos, desde que realmente tenha base nas Escrituras. Muito bem. Então, o que acontece? Com o decorrer do tempo, nós sabemos muito bem que o Reino do Norte, em 722, ele é destruído pelos assírios, e o Reino do Sul, em 586, é destruído pelos caldeus. Por que, pastor, que o Reino do Norte, as 10 tribos, primeiramente é destruído pelos assírios, que eram cruéis? Porque dos 20 reis do Reino do Norte, nenhum obedeceu ao Senhor. Já no Reino do Sul, dos 20 reis, 4 andaram retamente diante do Senhor. Então, se você perguntar para mim, eu vou dizer, como nós tivemos 4 reis que fizeram o que era correto diante do Senhor, então Deus foi o quê? Sendo misericordioso, foi sendo o quê? Bondoso e poupando o povo, de tal maneira que chega uma hora que Nabucodonosor realmente entra ali e destrói totalmente o Reino do Sul. E leva cativo a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, leva cativo um bocado de gente, como também mata um bocado de gente, ali destrói o templo e destrói o quê? Os muros. Mas este salmo este salmo que nós lemos já está escrito. Desde a época de quem? De Salomão. Porque o reino foi dividido em que ano, irmãos? 931 antes de Cristo. Reino dividido, Reino do Norte, Reino do Norte cai em 722, Reino do Sul em 586. Exilados. Reino do Sul vai passar 70 anos exilados. Nabucodonosor vai cair diante do Império Medo-Persa. E aí nós vamos ver Ciro sendo chamado de meu servo. Já leram isso, né? Deus olha para Ciro, um ímpio, e chama ele de meu servo, porque Ciro está fazendo parte da providência de Deus para fazer com que o povo de Deus retorne o quê? Para casa. E aí nós vamos ver, por exemplo, Neemias sendo levado para casa para reconstruir os muros em pouco mais de 50 dias. Como também eles voltam para casa para que o templo seja o quê? Reconstruído. E é nesse contexto, então, que os cânticos de romagem, os salmos de degraus, eles eram entoados. Eles voltavam, então, agora para Jerusalém e cantavam exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, infelizmente, quando a gente abre o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, o povo já tinha voltado para casa, já tinha reconstruído suas casas, o povo já tinha refeito suas vidas, o povo já tinha refeito as suas plantações, e eles começam agora, mais uma vez, se afastar o quê? Do Senhor. As coisas não mudam. O povo do Antigo Testamento era um povo de dura cerviz, e eu e você também somos pessoas de dura cerviz. Houve uma época da minha vida que eu me achava melhor do que o povo do Antigo Testamento. Você sabia disso? Depois eu cheguei à conclusão que eu sou tão ruim quanto eles. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Obrigado. E aí, meus irmãos, nesse contexto, que o povo voltava então para Israel, eles cantavam estes cânticos de degraus. Então nós vamos ver aqui Salomão dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a... Nós temos 4 cenas aqui. Tá? Nós poderíamos dividir isso aqui em 4 cenas. Ou nós poderíamos dividir este salmo em 2 partes. Uma
onde eu poderia chamar assim a inutilidade da vida sem Deus, tá? E a outra é as bênçãos de uma vida com Deus. Mas eu gostaria de dividir isso aqui em 4 cenas, tá bom? Em 4 cenas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esta casa aqui não é casa no sentido de propriedade, casa onde eu moro, casa onde você mora. Salomão construiu o quê? O templo. O templo. E é claro que junto com o templo você já tinha uma cidade enorme. Jerusalém era enorme, que também tinha os seus muros. E no mundo antigo, o que protegia uma cidade eram os muros antigos. Eu não sei se vocês já leram mitologia grega, ou pelo menos já assistiram aquele filme chamado Troia, onde os troianos, eles confiavam demais nos muros que eles tinham. Nenhum inimigo conseguia sobrepujar, conseguia entrar em Troia, porque os muros realmente eram indeléveis, intransponíveis. É por isso que nós vamos ter o cavalo de Troia. Presente de grego, né? Ninguém quer receber um presente de grego porque pensa logo em Troia. Então, no mundo antigo, na cultura antiga, você tinha digamos assim, esses povos, essas civilizações que tinham muros altos. E aí, Salomão vai nos dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão está dizendo, olha, se o Senhor não estiver edificando este templo, esse templo que é grandioso, suntuoso, maravilhoso, ornado de ouro, do melhor cedro do Líbano, de tudo aquilo que eu consegui colocar aqui dentro, tá? Mas se o Senhor não estiver edificando este templo, se o Senhor não estiver edificando a vida espiritual do povo que vem a este templo, então ele vai dizer que aquele povo estaria trabalhando em vão. Em vão. Então esta é a primeira cena. A cena de um rei que é glorioso, que vive a sua glória, que nós não vamos encontrar nas escrituras sagradas informações desse rei vivendo dificuldades. Nós vamos encontrar o rei Davi, onde reina 40 anos, mas muitos destes anos foi realmente com muitas dificuldades, com muito sofrimento, diferentemente de Salomão. Inclusive, a Bíblia nos informa e nos mostra que Salomão era um homem sábio. Salomão escreve este salmo, escreve parte de Provérbios, escreve o quê? Eclesiastes. E você realmente vê um homem sábio, um homem que foi dotado por Deus e era um homem diferenciado no que diz respeito a ler a realidade, e não somente ler a realidade, mas agir dentro desta realidade. Então, nesta primeira cena deste salmo de romagem, deste salmo de degrau, você vê o rei Salomão dizendo, se o Senhor não edificar o templo, a casa, em vão, os que a edificam vão trabalhar. Em vão. Será inútil uma vida onde eu coloque Deus de lado, eu escanteie Deus, eu coloque Deus à margem. À margem. Como é que nós poderíamos aplicar isto para as nossas vidas, meus irmãos? E aí o princípio é válido. Que princípio, pastor? O princípio que, se o Senhor de fato não estiver edificando a minha vida, a minha família, a casa onde eu moro, juntamente com os meus, eu vou trabalhar em vão. Será o quê? Inútil. Porque a própria Bíblia vai nos mostrar que o projeto de Deus não é um projeto de autonomia. O projeto de Deus e a vontade de Deus é que estejamos em comunhão com Ele, dependendo dEle, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Então, olha que coisa interessante.
um rei glorioso na sua glória, ele consegue ter este insight, esta inspiração do Espírito Santo de Deus e deixar para nós que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meus irmãos, o salmista realmente, ele vai mostrar para nós que é inútil. Esta palavra em vão significa vaidade, significa vazio. É a mesma palavra que ele usa em Eclesiastes, quando diz que tudo é vaidade. E quando Salomão está pensando em vaidade, ele está pensando em oquidão. Eu vou ilustrar isso. Vocês já assistiram o Pica-Pau? Eu assisti Pica-Pau da década de 80. Tá? Eu sou desta década aí. Boa década. Boa demais. O Pica-Pau de hoje é muito chato. Eu gosto da década de 80. E uns desenhos do Pica-Pau, que eu não me lembro, obviamente, o título, ele entrava por um tronco, né, de madeira, ele entrava e saía pelo outro, né? Entrava e saía pelo outro lado. Não sei se você já assistiu esse. Só para ilustrar o que Salomão está nos dizendo, o que ele quer dizer com vaidade. É algo vazio, oco, sem conteúdo, sem propósito, sem sentido. A partir do momento em que eu tento governar a minha vida, a partir do momento que eu tento governar esta igreja aqui como pastor, a partir do momento que eu tento governar a minha família sem que o centro seja Deus, eu vou estar somente em pura vaidade, em puro vazio. Eu serei uma pessoa que estará vivendo em uma grande ilusão e uma grande mentira. Porque o homem sem Deus, ele vive uma mentira. Eu vou repetir, o homem sem Deus, ele vive uma mentira, porque ele está alienado. Ele vive a sua vida e o seu projeto de autonomia. Se o Senhor não edificar a sua vida espiritual, você vai trabalhar em vão. Agora, se você depender de Deus, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, se você colocar Deus como centro da sua vida e não viver esse projeto de autonomia, certamente você será uma pessoa abençoada, em nome de Jesus. Ele continua nos dizendo o seguinte. Ele está falando de edificação, não está? De construção, não é isso? Se o Senhor não edificar o templo, a casa, se o Senhor não guardar o que há, cidade, em vão vai vigiar o quê? A sentinela. E aí o que eu falei? Havia sentinelas naquela época, havia vigias naquela época, havia pessoas que ficavam em locais estratégicos para, de repente, avisar a chegada de um inimigo. E Salomão ele é muito lúcido. Ele não foi lúcido, infelizmente, ali, perto do final da vida. Na realidade, ele foi um grande tolo. Tá? Porque, infelizmente, ele viveu as suas vaidades. Mas ele é lúcido quando ele coloca que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui está a segunda cena. A segunda cena aqui do rei, meus queridos. Quem guarda a nossa vida, primeiramente,
Quem é primeiramente que guarda a nossa vida, meu querido? É o nosso Deus. As Escrituras Sagradas nos dizem que nós não podemos adicionar um côvado àquilo que Deus já determinou para mim e para você. Um côvado, 50 centímetros, ou 60 centímetros na medição babilônica. Mas aí, 50, 60 centímetros. Um côvado. Se o Senhor não guardar a nossa vida, nós vamos vigiar em vão. E ele é bem lúcido, porque ele tem realmente esta consciência de que ele poderia ter ali muros altos, ele poderia ter vários vigias, várias sentinelas, ele poderia ter tudo aquilo, mas quem de fato guardava a cidade de Jerusalém era quem? Era o Senhor. E quem guarda a minha vida e a sua vida é o Senhor. E aí vem o princípio. Eu sei que eu não tenho uma cidade, você não tem uma cidade, nós não moramos no mundo antigo, nós não moramos protegidos por um muro alto, mas o princípio é aplicado sim. A minha vida e a sua vida, a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Se o Senhor não estiver guardando os meus passos, eu vou trabalhar em vão. Pastor, então eu devo ser irresponsável? Então eu devo realmente sair com o meu celular, ir para o centro histórico de São Luís à noite, com o meu celular como uma bandeira, fazendo, olha aqui o meu celular, tá? É o mais caro que eu tenho. Ou então, pastor, eu vou deixar o meu carro aberto, ou as portas da minha casa também abertas. Não, não é isso. Sem dúvida nenhuma que nós temos que ter a nossa responsabilidade. Mas eu tenho que confiar primeiramente no meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu posso me precaver de todas as formas. Eu posso me prevenir de todas as formas e posso fazer isso em relação à minha família, à minha segurança. Mas quem de fato me protege é o nosso Deus. É o Senhor. Sem dúvida que eu devo tomar as devidas precauções, meus queridos, sem dúvida. Mas será inútil, será vão, se eu realmente desprezar o meu Deus. Será inútil, será vão. Por isso, é que sempre eu gosto de lembrar, sabe o que, queridos? É que eu já fui livrado de várias coisas ruins que eu nem tenho consciência. Pela providência de Deus, Deus já me livrou de situações que eu jamais vou saber. Assim como Deus também já livrou, tenho certeza absoluta que Deus já livrou você de várias situações que você nem imaginou que estava sendo livrado. Meus irmãos, nem. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isto aqui é total dependência do Senhor. Total dependência do Senhor. Isto aqui é viver uma vida onde, de fato, eu não esteja querendo viver de forma autônoma, mas uma vida realmente aos pés, rendida ao nosso Deus. No verso 2, ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada. Aqui é a terceira cena. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados
ele o dá enquanto dormem. Interessante esse texto, interessante esse verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente o quê? Trabalhastes aqui, granjeastes aqui. Inútil. Há um contraste aqui, não há um contraste? Eu vejo um contraste nesse verso 2. Eu vejo um homem que trabalha, sua, trabalha. Ele acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Ele sua, ele corre para cá, ele corre para lá, ele trabalha, ele faz e desfaz. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele come o pão de forma penosa. Ele usufrui daquilo que o seu trabalho está trazendo para ele, não com alegria. Mas a Escritura diz o quê? Penosamente granjeastes. Em contrapartida, você vê Salomão nos colocando que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos? Olha, enquanto tem pessoas que estão correndo para tudo que é lado, e aí nós temos que olhar para a cultura deste povo. Qual era o sistema político não, mas a economia? O que gerava a economia neste contexto aqui de Salomão? Agricultura. O sistema econômico aqui era a agricultura. Então era aquele camarada que realmente ele vivia trabalhando de forma realmente extremamente cansativa. Em contrapartida, a Bíblia diz que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aí você pode dizer, Deus está defendendo aqui a irresponsabilidade, pastor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que Deus está fazendo aqui, Salomão está nos ensinando aqui, meus queridos, é que não vale a pena você estar trabalhando de forma exaustiva, porque você vai deixar muitas outras coisas importantes que você tem que dar prioridade até. Por isso que você come penosamente. Por isso que você granjeia penosamente. E aí é interessante a gente levantar isso aqui, porque senão você pode sair daqui pensando que Deus ele está defendendo o ócio. O ócio, não é isso. Deus não está defendendo o ócio. Deus está mais uma vez dizendo assim: você está confiando no seu trabalho, você está confiando no seu suor, você está confiando na sua correria, você está confiando na sua força, você está confiando no seu vigor, mas aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, você tem que trabalhar porque devemos trabalhar, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu, mas tudo tem a sua medida. Assim também como, é interessante eu dizer isso aqui, por favor, é interessante eu dizer isto. Assim como Deus não quer que você viva uma vida onde o trabalho se transforme em um ídolo para você, Deus também não abençoa e Deus não quer pessoas desocupadas. Olha aqui para mim. É pecado, olha bem, é pecado você sustentar o ócio de alguém. Vocês estão me ouvindo? É pecado você sustentar a preguiça
de alguém. É pecado você sustentar a esperteza de alguém. Meus irmãos, que você trabalhe e receba, porque você então é digno, digna. Isso tem que ficar muito claro. Porque às vezes nós, por exemplo, podemos estar ajudando alguém e ao invés de nós estarmos ajudando alguém, nós estamos na realidade o quê? É prejudicando esta pessoa e até mesmo pecando contra Deus. E achando que nós estamos ajudando. Meus queridos, pastor, eu devo deixar de ajudar aquela pessoa que me pede alguma coisa no sinal? Avalie. Avalie, porque você pode estar ali sustentando a malandragem de alguém. Ah, pastor, mas eu prefiro deixar ela com Deus. Que conversa? Ela não conhece as Escrituras, você conhece. Você conhece. Então nós temos que realmente avaliar, irmãos, até mesmo quando nós vamos ajudar alguém. Porque você pode, na realidade, estar sustentando a preguiça daquela pessoa. Então, assim como Salomão diz, para mim e para você, que correr atrás do pão, você simplesmente vai granjear de forma penosa. Trabalho é de Deus, trabalhar é muito bom, é de Deus, mas cuidado para você não transformar. Aliás, a nossa sociedade já transformou o trabalho em um ídolo. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Mas temos que tomar cuidado também, irmãos, para que, ao invés de entender isso aqui corretamente, o nosso entendimento seja um entendimento onde estamos aqui só para receber tudo de braços cruzados e não fazer nada em troca para recebermos aquilo. Essa é a minha dificuldade, por exemplo, com uma sociedade onde o Estado é grande demais. O Brasil tem um Estado grande demais. Eu sei que a minha mensagem, e aqui não está falando sobre política, mas o nosso Estado é muito grande. Muito grande. E que infelizmente alimenta o ócio de muita gente nesse país. Pessoas que são, ou certamente produziriam e não estão produzindo, porque o pai é o Estado. Meus queridos. Então aqui nós temos realmente, irmãos, no verso 2, estes ensinamentos que nós devemos realmente guardar no coração. Esta cena aqui. E aí nós vamos ver no verso 3, verso 4, verso 5, algo muito interessante, que é uma outra cena que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Eita, isso aqui é um tapa para mim, para você. Os nossos filhos são nossos filhos? Está claro aqui, herança do Senhor. Deus é que nos deu os nossos filhos. Os nossos filhos são de Deus. Mas muitas vezes eles também são os nossos ídolos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Vamos pensar aqui também que no mundo antigo, ter muitos filhos, eu disse isso hoje pela manhã, né? Jó tinha 10 filhos. No mundo antigo, ter filhos era uma bênção, era, digamos, aquilo que uma família chamava de família abençoada.
quem tinha muitos filhos era porque realmente era uma mulher abençoada. Por isso que Ana se sentia a pior das mulheres. Porque ela não podia dar um filho a Eucana. Penina podia, mas ela não. Mas a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre seu, galardão. Pare para pensar. Galardão. Deus lhe dá um presente. Ter filhos é um presente de Deus. Mas nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas não querem ter mais filhos. Não querem ter mais filhos. Nesta época, pense comigo. Nós não tínhamos plano de saúde. Nós não tínhamos hospital. Nós não tínhamos pré-natal. Nós não tínhamos obstetra. Nós não tínhamos médicos. Não tinha nada disso. Mas eles dependiam do Senhor. Os nossos filhos são bênção, irmãos. Amém? Você que tem os seus filhos aqui, os nossos filhos são bênção do Senhor. Quero que você traga isso agora ao seu coração. Eu tenho um filho que está muito distante de mim. Está neste momento em contágio, mas ele é uma bênção que Deus colocou na minha vida. Mas ele é de Deus, ele é do Senhor. Por mais que até eu fique com a minha voz embargada agora, mas ele é do Senhor. Ele não é meu. Agnes não é minha e Esdras também. Ele é do Senhor, eles são do Senhor. É herança do Senhor. E eu sou grato a Deus por isso. Porque na realidade tudo é de Deus. Porque na realidade o projeto de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida não é autonomia, mas é comunhão e dependência dEle. Somente dEle. Por isso, louve a Deus, você que está aqui esta noite, louve a Deus pelos seus filhos e filhos, louvem a Deus pelos seus pais. Verso 4, para a gente entender o contexto, bem interessante também, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Interessante, né? Este linguajar aqui de Salomão, né? Interessante. Para a gente entender melhor, irmãos, o verso 5 diz assim: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ou seja, naquele contexto, no mundo antigo, ter filhos era uma bênção, era realmente, significava que aquela família era próspera, era abençoada, e que aqueles filhos estariam também dando continuidade à descendência, mas também protegendo os seus pais. Havia esta fidelidade, este pacto familiar, em que os filhos eram também preparados para que pudessem estar cuidando e protegendo os seus pais. Então, como flechas na mão do guerreiro, Salomão faz aqui esta comparação, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, com vigor. Porque um guerreiro tem vigor. Um guerreiro é preparado. E então ele vai dizer: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pleitear com os inimigos à porta aqui era o seguinte: todas as questões judiciais resolvidas lá em Jerusalém, lá em Israel, é quando eles estavam saindo, meus queridos, às portas da cidade. Então ali havia os juízes que estavam legislando as questões. E os filhos, por isso que Salomão diz: feliz o homem que enche dele a sua... Ou seja, feliz o homem que tem muitos filhos.
Ele não será envergonhado quando ele tiver que se defrontar com os inimigos, judicialmente falando. Meus irmãos, eu gostaria então de estar concluindo, lembrando do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, quando de fato a Bíblia nos diz que eu tenho que procurar em primeiro lugar, eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Essa primeira aplicação que eu gostaria de colocar para vocês: devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? À luz do Salmo 127, não há razões para nossos corações estarem inquietos. Então, se o seu coração está inquieto, lance a sua inquietude no Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão também você vai vigiar. Inútil se você tiver muitos projetos profissionais. Inútil será se você for um homem que corre para cá e para acolá. Inútil será se você é uma mulher que infelizmente está trocando. Tem muitas mulheres que estão fazendo isso hoje. Elas trocam uma vida familiar por um projeto pessoal, profissional. Essa não é a vontade de Deus. Pelo menos a vontade revelada do Senhor. Eu não estou dizendo que você, mulher, não deva trabalhar. Trabalhe, produza. Você deve fazer isto. Mas não se esquecer de que você também é chamada, você cristã, para constituir uma família, ter filhos, ser uma auxiliadora idônea. E estude, trabalhe. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Devemos também nos lembrar, irmãos, que nós temos que descansar no Senhor no sentido de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Olha bem uma coisa que eu vou lhe dizer. Talvez Deus não dê tudo o que você queira, mas certamente Deus vai lhe dar tudo aquilo que de fato você necessita. Nem tudo Deus vai lhe dar. Nem tudo. Mas tenha certeza que Ele honra com a sua palavra e com as suas promessas. Se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas naturalmente serão acrescentadas. Amém? Não se esqueça de que seus filhos são do Senhor, herança do Senhor. Então ore por eles todos os dias. Ore por eles todos os dias, todos os dias, todos os dias. E lembrem-se, todos quantos que aqui estão e são crentes em Jesus, nós somos propriedades exclusiva do Senhor. E os nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E louvado seja Deus, você que se casou e teve filhos. É uma bênção. Porque eles são como flechas que enche a aljava. E louvado seja Deus, os seus filhos que se preocupam com vocês, que estão dispostos, ao invés de lá na velhice,
colocar você de escanteio é ficar com você até o fim. Porque isto sim é amor. Irmãos, que possamos então depender totalmente de Deus, porque todo bem procede de Deus. Não tenha um projeto de vida autônoma, mas tenha um projeto de vida onde Deus é o centro da sua existência, das suas escolhas, do seu caminhar. Se você resolver viver de forma autônoma, tenha certeza, você só vai dar murro em ponta de faca. Se você de fato for um regenerado, se você de fato for um eleito do Senhor, você pode até mesmo se distanciar dos caminhos de Deus, mas Deus vai ensinar você direitinho este projeto de autonomia. E Ele ensina da melhor maneira possível, que para você é da pior maneira possível. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Porque o que o primeiro Adão não conseguiu, o segundo Adão conseguiu e conquistou na cruz do Calvário. Amém? Tudo, absolutamente tudo em você que dependa do Senhor. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé?